Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos ou sacrificados aos ídolos, e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegaram aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, se não virei em breve até vocês, e lutarei contra vocês, ou lutarei contra eles, com a espada da minha boca. Portanto, arrependam-se, se não virei em breve até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Note bem, esse texto é importante. Portanto, arrependa-se, se não virei em breve até você. Você quem? A igreja, certo? Esse você aqui é a igreja. E lutarei contra eles. Eles quem? Aqueles que se apegaram aos ensinos. Faz sentido? Lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. E houve algo que aconteceu aqui nessa igreja, na igreja de Pérgamo, que mais me chamou a atenção. Desde Éfeso, de Esmina, até agora em Pérgamo. Pérgamo é a igreja que, dentro da profecia, que eu mais identifiquei com os dias atuais. Porque nós não somos tão doutos assim como Éfeso. A igreja do Brasil não perdeu o seu amor, o seu fogo. O brasileiro é cheio de amor, irmãos, cheio de fogo. Nós não somos uma igreja pobre, como Esmina é. Pelo contrário, a igreja brasileira é uma das mais ricas que existe na face da terra. Mas já a igreja de Pérgamo, ela traz algumas peculiaridades, ela traz algumas facetas que se encaixam perfeitamente com a igreja contemporânea, com a igreja que nós estamos vivendo no dia chamado hoje. Por isso, eu quero pedir a você que me ouve nessa noite por alguns minutos, que você primeiro dê toda a atenção àquilo que o Espírito quer fazer por meio da palavra, e segundo, que você não permita que essa palavra se torne algo que alimente apenas o seu psique, o seu intelecto, mas que você deixe que essa palavra seja um espelho para a tua vida, aonde ela possa refletir em você, e trazer para a sua vida aquilo que Cristo quer fazer e quer transformar em sua igreja chamada hoje, sua igreja dos dias atuais. Permita que a palavra te leia, permita que a palavra te esquadrinhe nessa noite, porque essa igreja, ela é muito contemporânea, mesmo sendo ela uma igreja que que veio a existir tantos e tantos anos atrás. Veja bem, a igreja de Pérgamo, ela é um brado de Jesus para a postura da igreja contemporânea dos dias de hoje. Essa igreja, ela era uma igreja abastada de cultura e rica em informação, mas ela estava permitindo que as doutrinas humanas e que as doutrinas do sistema chamado mundo invadisse o seio
do seu convívio, o seio do seu relacionamento, e por isso ela estava se tornando uma igreja corrompida. Além disso, essa igreja, ela não estava localizada em um lugar onde havia apenas idolatria, mas ela estava localizada em um lugar onde o próprio Jesus disse que foi instaurado o próprio trono de Satanás. É por isso, preste atenção em mim, e se puder diminuir toda a movimentação vai ser bom. Olha só, por isso que Jesus, quando se apresenta a essa igreja, fica comigo, Jesus quando se apresenta a essa igreja, toda vez que ele se apresentava, ele supria uma necessidade da igreja local. Quando ele se apresenta, ele diz: olha, eu sou aquele que tem a boca como uma espada afiada de 2 gumes. É como se ele estivesse dizendo: todos aqueles que oprimem vocês, os súditos de Satanás, um dia vão experimentar da minha ira. A única arma que Jesus vai usar quando ele voltar é essa espada de 2 gumes, como diz em Apocalipse 19:15. Ele vai destruir os malfeitores com a sua própria boca, com a sua própria palavra. E nós falamos aqui algo quinta-feira, é por isso que a gente não precisa temer quando a gente vê na mídia alguém fazendo daquilo que é santo, profano. Quando você vê no sambódromo algo acontecendo, não esquenta com isso não, se apega às verdades das escrituras, olha para aquilo que ele já falou, porque aquele que morreu como um cordeiro, se assenta no trono e está rugindo como um leão, e quando ele voltar, ele vai colocar tudo em ordem, porque da boca dele sai uma espada afiada de 2 gumes. Não tenta defender o indefensável, por favor. Você já viu alguém defender um leão na selva, irmão? Ele sabe como se defender. Veja bem, queridos, isso é muito importante. Agora vamos nos aproximar disso que Deus está falando aqui nas Escrituras, e vamos nos aprofundar. A cidade de Pérgamo, o nome Pérgamo significa casada. Pérgamo significa casada. E essa cidade, ela foi a capital da Ásia por 400 anos. 400 anos ela foi a capital da Ásia, até se levantar um querido chamado Átalo III, que fez um testamento público, passando toda aquela província, todas aquelas terras, passando para Roma, ou seja, doando a Roma. Ele doou aquelas terras a Roma. E então naquele tempo, depois de 400 anos, essa terra agora, ela se tornou uma capital da província romana na Ásia. Uma cidade que tem o significado de casada, ela agora foi ofertada a Roma, por um rei que habitou nela. E a igreja em Pérgamo, que por seu próprio nome deveria ser casada com Cristo, decidiu agora se aliançar com tudo aquilo que o Império Romano trouxe para ela. Foram dezenas de milhares de deuses que entraram ali. Quem aqui é médico? Temos médicos na casa hoje? Médicos, doutores? Médicos? Nenhum médico. O símbolo da medicina saiu de Pérgamo. Pérgamo tinha um deus cujo símbolo dele era talhado numa madeira, uma serpente, querendo imitar um pouco as escrituras, que quando eles iam lá, esse cara trabalhava como um curandeiro, e as pessoas se curavam por meio daquilo. Ali eles adoravam a Zeus, ali eles adoravam em Tibério César. Tibério César, de vez em quando, ele incorporava a deusa romana, e virou uma bagunça, irmãos. Na verdade, havia uns decretos que uma vez por ano, os moradores de Pérgamo tinham que ir aos templos instaurados naquele lugar, que eram vários. Olha como a cultura de instalar templos pagãos já é antiga. Tinham vários, eles escolhiam os lugares altos de Pérgamo, instalavam um templo a Tibério César. Então uma vez por ano, se passava um decreto que saía de Roma, chegava a Pérgamo, que todos os moradores tinham que ir àquele templo e proclamar: César é o Senhor.
e depois disso eles podiam voltar e servir aos deuses que eles queriam. Era como se fosse uma mistura de religião, um politeísmo total, um ecumenismo, talvez a palavra teológica mais correta, total. Dali que surgem algumas religiões que tem no Brasil até hoje, religiões que são ramificadas de várias outras. Por exemplo, nós temos no Brasil hoje religiões que não têm uma origem pura, que é a mistura de várias religiões, e a maioria delas são religiões que mexem com o ocultismo, que pegou um pouco de Roma, pegou um pouco da afrodescendência, pegou um pouco do espiritismo, pegou um pouco do cristianismo, e se tornou uma religião. Tudo isso foi oriundo de Pérgamo. Agora veja bem, o que Jesus diz a Pérgamo quando ele se aproxima. Ele diz o seguinte: eu sei aonde você vive. Não me é oculto o que você está passando, o que te rodeia, o que te permeia. Eu não só sei aonde você vive, como eu sei que aí está instaurado o trono de Satanás. E não era um templo a Satanás, mas estava instaurado uma ordem de Satanás com muitos súditos. E Jesus disse: contudo, você deve permanecer fiel ao meu nome, e você não pode renunciar à fé. O que está dizendo, o que Cristo estava dizendo aqui para aquela igreja, e que eu quero deixar bem claro para a igreja brasileira em Guarapari nessa noite? Pérgamo significa casada, e aquela cidade estrategicamente, pelos espíritos que atuavam ali, ela foi ofertada, ela foi aliançada com uma outra cidade, com outro império, para que a igreja fosse afrontada na sua aliança. E o que Jesus quer dizer aqui é: não se esqueça que você é casada com quem você fez um compromisso. A igreja brasileira precisa entender com quem ela fez um compromisso. Quando eu digo igreja, nós estamos falando nós, que chamamos, que proclamamos o nome de Jesus, que nos autodenominamos crentes ou cristãos, por aquilo que nós vivemos e renunciamos. Nós não devemos nos esquecer com quem nós estamos comprometidos. Existe um compromisso firmado, e esse compromisso não pode ser nem negligenciado e nem esquecido. Por quê? O mesmo Espírito que pairava em Pérgamo, no meu ponto de vista, na minha análise de vários teólogos, ele permeia a igreja brasileira. Quer ver uma coisa? Essa é a única maneira que a gente vai entendendo com quem que nós estamos aliançados. Essa é a única maneira que nós não vamos nos render aos ensinamentos helenistas, aos ensinamentos humanistas, aos ensinamentos almáticos que existem no Brasil hoje. Efésios capítulo 4, 11 e 12 diz: ele designou para a sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, e para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, o Senhor da igreja, a saber, Cristo Jesus, o ressurreto, ele não designou para a igreja gurus, ele não designou para a igreja mestres gestoriais, e ele não designou para a igreja coachings de pastor. Ele designou para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E eu vejo a igreja brasileira hoje ser assolada por uma era humanista que tenta governar aquilo que só Cristo pode governar. Eu não tenho nenhum problema, irmãos, com você contratar pessoas para cuidar da tua empresa, da tua vida, personal trainer, personal coaching. Agora, a igreja não precisa disso, porque a igreja foi estabelecida por fundamentos que já existem antes da fundação do mundo, quiçá antes da fundação dos mestres e dos gurus dessa era.
E eu não sei você, queridos, mas eu não quero fazer parte de algo que vai ser corrompido por aquilo que a mente humana acha que é necessário. Eu quero continuar debaixo da sã doutrina, e eu quero continuar ensinando a sã doutrina. Por mais que haja muitas estratégias, muitas fórmulas, muitos meios e muitos métodos, que pode até mexer na alma do ser humano, e nenhuma outra era ficou mais vulnerável o homem do que na era que a gente vive. É a era que mais existe problemas almáticos, é a era onde as pessoas estão mais carentes na alma, e por isso as questões gestoriais elas vão entrando, aonde você faz uma massagem no ego, aonde você faz uma massagem no homem, de uma forma, e aí ele vai se agregando. Deixa eu dizer para você uma coisa: a sua alma pode se aliviar por um pouco, mas se você é tocado pelo Espírito, você é transformado para sempre. Não é algo almático que nós precisamos hoje, nós precisamos de uma impartição espiritual, por aqueles que Cristo designou para a tua igreja, e existe sim, existe homens fiéis ainda, que não se corromperam, que não se renderam ao trono de Satanás, e que estão bradando com alto e bom som: venha a Jesus, porque Ele continua sendo o único caminho. Nós não vamos nos corromper ao sistema, irmãos. E eu peço a você que esteja atento, porque o próprio Jesus, que profetiza em Apocalipse, Ele é tão gracioso e tão misericordioso, que em Mateus 24 Ele diz: se possível fosse, nos últimos dias enganariam-se até os escolhidos. E eu vejo isso acontecendo hoje na igreja brasileira. Quando eu cheguei no Brasil, há um tempo atrás, o que eu mais vi foi venda de meia, venda de colherzinha de pedreiro de ouro, venda de tijolinho da construção da igreja tal, venda do chapéu do apóstolo tal, era só venda, 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 e o almático, ele se entrega e depois ele critica a igreja, mas a igreja não tem a ver com essa baboseira, porque as pessoas se entregaram às suas próprias cobiças. Elas queriam comprar algo que trouxesse algo imediato, quando Cristo disse que é por meio dos processos que nós vamos alcançar aquilo que só Ele pode dar. Aquele que perseverar até o fim, esse vai ganhar a coroa da vida. Ou seja, Cristo não disse: vai em um lugar, compra uma meia, vende alguma coisa, barganha alguma coisa para você ganhar outra coisa. Não, não, Ele diz: persevere, persevere, porque aquele que prometeu é fiel. E eu preciso colocar isso adiante. Essa mensagem vai para a internet, certamente vai ter um monte de gente que vai me criticar, mas eu não quero saber, eu quero entender uma coisa: aonde é que nós estamos caminhando, quais são os lugares que nós estamos pisando, está bem fundamentado, é um fundamento sólido. Tudo aquilo que tira Cristo de cena, tudo aquilo que não faz menção do nome dEle, está trocando o único fundamento, e aquele que é irremovível do centro. Se você ouviu uma mensagem nesses dias, e na mensagem você não conseguiu ouvir falar algo, ou algo correlacionado com Cristo, irmão, sai fora. Ele continua sendo o centro, Ele continua sendo o Senhor da igreja, Ele continua sendo o resgatador da igreja, Ele continua sendo o Messias da igreja, o Rei da igreja. Ele vai voltar para a sua igreja, Ele não vai permitir que a sua noiva seja uma noiva adúltera, Ele não vai permitir que os banqueiros negociem dentro da sua igreja. Jesus está às portas, e quando Ele vir, Ele vai colocar tudo em ordem. Pode ser a estratégia que for, irmãos, pode parecer espiritual, mas não é. Veja bem, eles entraram aqui, e sabe o que aconteceu aqui? Vou passar para o próximo ponto. Em Pérgamo havia um excesso de informação. Ouça com atenção isso: em Pérgamo havia um excesso de informação. E qual era o excesso de informação em Pérgamo?
Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo, não é da Ásia, do mundo. Pérgamo tinha uma biblioteca com cerca de 200 mil livros. Vou falar livros para você entender, né? Mas na verdade era pergaminhos. Na verdade, Pérgamo só não teve a maior biblioteca do mundo, porque quando o rei atual, que eu não vou falar nome, você não vai lembrar mesmo, olha só, o rei atual ele disse o seguinte: eu vou importar do Egito o papiro. Papiro era o primeiro papel que existiu na terra. Então eu vou importar todos os papiros, que aí nós vamos ter a maior biblioteca. Aí o rei do Egito, ou um governador do Egito, o nome do camarada era Ptolomeu. Ele falou o seguinte: eu vou embargar isso aí, eu não vou deixar esse projeto de importação acontecer. E aí os pérgamos ficaram meio que encurralados. O que nós vamos fazer agora? Eles não conseguiram importar o papiro. Então o que eles importaram? Eles importaram um bibliotecatário. É isso aí. É isso aí, bibliotecatário. Depois você olha no dicionário para o bibliotecatário. Mas eles importaram um bibliotecatário do Egito. E esse cara, ele veio e ele falou assim: ó, eu tenho uma saída. Nós não vamos conseguir fazer o pergaminho, aliás o papiro, mas nós vamos fazer algo melhor que o papiro. Vamos pegar a cor do animal, vamos alisar e vamos escrever nele. E em Pérgamo nasceu os pergaminhos. E dali surgiu os 200 mil pergaminhos. Agora preste atenção, pastor, o que isso tem a ver com a pregação? Tem tudo a ver, porque em Pérgamo existia um excesso de informação. Em Pérgamo havia um excesso de informação. E os habitantes de Pérgamo, pelo excesso de informação, condiz com o que a gente está vivendo hoje. E em Pérgamo, por causa do excesso de informação, os habitantes daquela cidade foram seduzidos a inflar o seu intelecto e a ignorar a sã doutrina. Então o que acontecia? Eles iam para o YouTube, eles iam para a biblioteca, e eles ficavam estudando, porque tem vários estudantes do YouTube, e eles ficavam estudando, e aí Jesus fala para ele: eu sei, no versículo 14, que tem pessoas aí que se apegaram ao ensino de Balaão, dentro da igreja, e esse para mim é algo que mais casou com a igreja atual e contemporânea do Brasil. Por quê? Existe muita gente inflando as suas mentes de informação, inflando o seu intelecto de informação, colocando muita coisa para dentro, e querendo às vezes até impor uma crítica ou uma opinião, sem nunca ter vivido algo genuíno pelo Evangelho. Não, eu vou repetir isso. Tem muita gente colocando conteúdo vai na biblioteca, 200 mil pergaminhos, e ó, YouTube, Facebook, Google It, e de repente, essa pessoa, ela quer impor os seus pensamentos, a formação deles, sem nunca ter vivido algo genuíno para Cristo, sem nunca ter vivido uma renúncia real, sem nunca ter que ter pelejado para que o Evangelho fosse adiante, sem nunca ter deixado pai e mãe para seguir Jesus, sem nunca ter vivido algo que realmente traga para ela envergadura, para ela conseguir levar alguma coisa adiante. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, irmãos. Estevão, antes de pregar a maior mensagem que as Escrituras contêm, ele serviu as viúvas de Jerusalém. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Filipe, antes de ser transladado, de provar do poder de Deus, antes de ir lá falar com o eunuco o plano da salvação, Filipe serviu os apóstolos em Jerusalém. Os próprios apóstolos, antes deles participarem dos grandes eventos da história das Escrituras, eles participaram das grandes transformações. Eles deixaram coisas para trás para seguir Jesus. Eles renunciaram à sua própria carne. Eles tiveram que ser olhados por Cristo e dizer: cara, você não é crente ainda, vai se converter, para depois você converter os seus irmãos. E hoje a gente vê um monte de gente baitola querendo ensinar sem nunca ter vivido nada substancial.
O cara chega na igreja, está errado isso daqui, está errado o que você fez para Jesus até agora, quantos lugares você foi, sem você precisar ser empurrado por alguém, mas foi pela sua própria vontade, porque o Espírito disse: faça isso em meu nome. Antes de nós queremos se encher de informação, nós precisamos passar por algumas transformações. E é a transformação que vai nos dar envergadura, é a transformação que vai nos fazer enxergar o Evangelho. Eu acho que na igreja deveria ser assim. O que você fez pelo Evangelho no Brasil? Qual foi a última vez que aconteceu algo onde as pessoas pegaram você e, sem você dizer uma palavra, elas olharam para você e falaram: cara, esse cara está fazendo algo transformador na sociedade. Me mostra, cadê o que você fez? Cadê os seus calos na mão? Cadê aquilo que você já fez? É isso que nós precisamos entender. Para quê? Para que a gente se mantenha alinhado, irmãos. Deus não deixou uma igreja desprovida. Ele mandou o Consolador, mas Ele mandou o Consolador para os 120 que permaneceram, que pelejaram até o fim. A igreja tem supervisores, a igreja tem apóstolos, tem profetas, e é a esses homens que a gente precisa olhar e se submeter, para depois querer cantar de galo e dizer que a gente sabe alguma coisa. Me ama, por favor. Qual foi a última construção que as suas mãos tocaram? Igreja brasileira, por favor. Ei, nós somos uma geração autodidata. Hoje tem muita gente que prega sem nunca ter passado por um curso de teologia, e isso é bom, porque não existe fundações para eclesiásticas. No Novo Testamento nem escola profética tinha. Tudo foi feito por meio da igreja. Ela ensinava, ela doutrinava, ela guiava, ela compartilhava. Você não vê Paulo pedindo a ninguém nada. Quando ele não tinha, ele construía. Quando ele não podia, ele corria atrás. Ele fazia aquilo que era necessário. O que é que nós estamos fazendo pela igreja de Cristo nesses dias? O que é que você tem contribuído para a igreja de Cristo nesses dias? Pensa nisso com carinho. Deixa eu dizer para você uma coisa. O que é que eles quiseram dizer aqui? Existe entre vós muitos que têm seguido o ensino de Balaão. O ensino de Balaão tinha duas consequências. A primeira delas, ele disse: olha, vocês armaram ciladas que fizeram com que vocês comessem alimentos que foram sacrificados a ídolos, e a imoralidade sexual. Bom, imoralidade sexual todo mundo já sabe, mas o que a Bíblia quis dizer com alimentos consagrados a ídolos? Isso fica mais oculto. Como é que o ensino de Balaão fez com que os israelitas caíssem na cilada de comer alimentos sacrificados a ídolos? Quem eram os israelitas? O povo de Deus. E como é que eles chegaram a comer isso? O que tem a ver Balaão com ídolos? Deixa eu falar para você aqui o que está por trás da letra. Balaão foi o primeiro homem que vendeu os seus dons por recurso financeiro. Ninguém antes tinha vendido os seus dons por moeda. Antes de Judas, antes de todo mundo, aquele profeta se vendeu a Balaque por algum tostão. E quando as escrituras, ela diz aqui que muitos têm comido comidas sacrificadas a ídolos, as escrituras estavam dizendo que o ensino de Balaão era que os levava a viver isso. O que isso implica na igreja brasileira hoje? Deixa eu trazer algo para você, para que você entenda. Note bem, a Bíblia, ela sempre vai colocar Satanás em oposição a Cristo, a carne em oposição ao Espírito, correto? E o mundo como sistema em oposição a Deus.
Agora olha que o mesmo profeta, o mesmo apóstolo que escreveu o Apocalipse, escreve em 1 João 2,15 e 16: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo é o sistema. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Sabe que isso mais implica na igreja brasileira? É que as comidas sacrificadas a ídolos era tudo aquilo que deveria ter sido consagrado a Deus, mas não foi. Quando você come algo que deveria ter sido consagrado a Deus, mas não foi, e se tornou cobiça, tanto dos olhos da carne, ou ostentação dos bens, você come algo que foi consagrado aos deuses. Qual é a promessa que paira sobre a igreja brasileira? Que ela seria celeiro de missões para as nações. E por que isso não aconteceu? Como é que a gente come algo consagrado quando a gente retém aquilo que Deus pede para a gente compartilhar? Quando a gente toma por cobiça própria, aquilo que Deus diz: reparte, divide, dá para o outro, abençoa o seu irmão. Quando a gente não participa das grandes mudanças da igreja, daquilo que Deus faz e está fazendo na terra, isso se torna comida sacrificada a ídolos. Porque o mundo, se você for mais a fundo nas escrituras, ele não é só um sistema, mas ele é um sistema regido por Mamon. O único Deus que Jesus chamou de Senhor com letra minúscula. Eu sei que você não vai sair daqui aleluiado por isso, mas eu preciso comunicar essa verdade para você. Salomão, o homem mais sábio da terra, diz em um dos seus provérbios: existem aqueles que retêm o que deveriam dar e caem na miséria, enquanto há aqueles que compartilham do pouco que têm e provam de riquezas. Ei, nós não somos uma igreja pobre. Cara, eu vou falar isso. Tem um irmão aqui na igreja, que esse cara está me comovendo. Ele levou para mim um cacho de banana. Eu não vou falar o nome dele, mas ele levou, na verdade, metade de um cacho de banana prata. E essas bananas, elas amadureceram em um dia. A banana estava verde, verde, verde. Na casa dele demorou mais tempo para amadurecer. Na minha casa foi em um dia. E eu deixei ela no chão assim, perto de uma porta que quebrou. Coloquei ela perto do madeirite. E um dia ela amadureceu. E eu olhei aquela banana e falei: ué, banana, um dia, como que eu vou comer agora? Meio cacho de banana. Eu tirei uma penca da banana, porque era metade de um cacho. E eu comecei a comer. Pensa numa banana doce. A Rebeca comeu banana com mel, com não sei o quê. E as meninas comiam e aquela banana não acabava. Aí a penca de cima, do outro lado, ela começou a fazer assim, ó, a riar. E a banana começou a cair em torno daquele cacho. Eu falei: gente, esse negócio está errado. Aí eu tirei uma penca e eu dei para 3 famílias de pedreiro que estavam trabalhando ali na rua. E todos eles comeram. Depois eu tirei uma penca e deixei lá em casa. Eu acho que tinha até esses dias lá. A casca pretejou e a banana não ficou mole. É incrível. Depois eu peguei o restante daquela banana, já tinha sido para 3 famílias, mais a minha, 4. Eu dei para mais uma família.
E aí Deus me mostrou, olha como vocês são prósperos no Brasil. Aquilo que foi partilhado conseguiu alcançar mais 5 famílias. E não faltou na casa do irmão que partilhou. E aquilo que foi partilhado pretejou, irmãos, era para estar podre. Eu comia com a casca preta e não ficou mole. O pastor Alex é pastor, pastor não mente. Olha lá, ó. Não sei porque os irmãos riram. O pastor Alexson recebeu a penca da banana, irmão, comeu preta e o negócio não ficou ruim. E quando eu vi aquilo, Deus falou assim: tá vendo? Quando você compartilha, aquilo que você compartilha se multiplica, e ela alimenta a muitos, e eu não deixo passar. Igreja brasileira, por favor, eu não estou falando para ninguém dar dinheiro para esse lugar, não. Por favor, entenda, não coma comida sacrificada a ídolos. Quando você retém o que você precisa compartilhar, quando você acha que você não tem o suficiente, quando você entra na síndrome do eu não tenho, de estar difícil, de não sei o que, você perde a perspectiva daquilo que Deus está fazendo, e o que Deus está fazendo é multiplicador, é transformador, é abastador, dá para mim, dá para os pedreiros, dá para o meu vizinho, e dá para a família dos irmãos, porque nós somos uma igreja rica. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós não podemos comer aquilo que não era para comer. Agora, sabe que eu glorifico a Deus, cara? Não, eu preciso falar isso para vocês. Porque em meio a toda essa bagunça, trono de Satanás, nego comendo comida sacrificada a Mamon, ou seja, a avareza financeira, em meio a nego querendo sair para pregar, para cantar por causa de dinheiro, em meio a toda essa bagunça, Jesus, quando ele olha para aquela igreja, ele fala: tens aí uma testemunha fiel, tem aí no meio alguém fiel. Por isso que ele separa, quando ele traz o juízo, ele fala: olha, eu vou enviar você, igreja, mas só para os infiéis, que vai vir a espada, porque tem gente fiel aí. Tinha um pastor na igreja de Pérgamo chamado Antipas, perdão. Esse pastor, ele foi fiel até o fim. Sabe como esse cara morreu? Ele morreu, olha que ironia de Cristo, irmãos. Ele morreu, o império de Pérgamo, o império romano, passou a espada nele. Deus falou assim: eu estou vindo com a espada para você também. Você está matando os meus fiéis, eu estou chegando aí, pode ficar tranquilo. Eu vou cobrar o sangue dos mártires. Não vai ser ninguém, eu sou a justiça e o juízo desse sangue que foi derramado. Deus chega para eles, tem ali aquele homem fiel que tinha sido agora morto à espada, e foi inserido num boi de bronze, Delma. Fecharam ele ali, levaram ao fogo até aquele boi de bronze se tornar avermelhado, mas ele não negou a fé, ele não saiu fora do nome de Cristo. Existe gente fiel inserida na igreja, e não é uma maçã podre que vai acabar com aquilo que é belo, que Jesus está fazendo na igreja brasileira. Os fiéis hão de levantar e resplandecer, porque assim diz em Isaías: no mundo paira as trevas, mas sobre vós vem raiando uma luz. Sabe o que significa Antipas? O nome desse camarada não aparece em nenhum outro lugar das escrituras, pastor. Só ali. Antipas é um nome grego com uma divisão. Anti, ele era contra. Anti é contra. Paz é tudo. Profeticamente, aquele pastor era contra tudo aquilo que o cercava. Enquanto que os nicolaítas estavam invadindo com uma graça barata: não, pode pecar, vai lá, faz o que você quiser. Antipas falou assim: não, eu sou contra tudo isso. Aqui, na minha congregação, que eu tenho aqui, o pastoreio, ninguém vai fazer isso. Me leve à espada, ao fio da espada, mas eu não vou aceitar essas coisas. Existe na igreja ainda pessoas que são contra os ensinos de Balaão, que são contra os ensinos nicolaítas. Existem pessoas fiéis, testemunhos fiéis na igreja ainda. Ainda existe gente que não faz barganha quando a política chega.
que não faz barganha quando chega o ano eleitoral, que não faz barganha, que não faz amizadezinha para conquistar um favor ali, outro favor ali, porque o favor de Cristo é o que nos enriquece, é o que nos leva adiante, é o favor de Cristo que nos impulsiona às nações. A igreja, ela começou em Atos 1, sem recurso financeiro, ela não tinha muito dinheiro, mas ela tinha homens queimando pelo Espírito, e quando foi pouco ver, ela já estava nas nações. Deixa eu dizer para você uma coisa, Guarapari, nós não precisamos nos vender aquilo que o sistema quer impor, porque o que Cristo tem para fazer, Ele faz até com a moeda da viúva. Eu paro e eu olho o que Jesus está fazendo na terra, e eu vejo que a terra está prestes a ser abalada pela glória de Deus. Prestes a ser abalada. Cara, e isso me deixa animado. Isso me faz prosseguir. Isso me faz sim trabalhar igual vocês, porque eu trabalho. E aí quando eu pegar o meu contra-chequezinho no banco, isso me faz querer investir sim no que Jesus está fazendo. Eu não olho para o que de ruim está acontecendo, eu olho para aquilo de bom que Ele está fazendo. Isso me faz ganhar um cacho de banana e querer partilhar. Até o pernil alimentou mais gente. Eu assei o raio do pernil que o irmão me deu, e eu comecei a comer ele, comia, sobrou pernil mesmo, irmão. Eu falei, eu vou ter que dar para outra pessoa o pernil. Pensa, irmãos, nós temos tudo. O que você planta dá. Você tem águas cristalinas nesse lugar. Espírito Santo é lugar de fontes cristalinas, Delma. Tem fontes cristalinas. E como diz em Hebreus, nós não vamos precisar beber de outras fontes, Delma. Deus vai restaurar o remanescente nessa cidade. Grandes homens vão se levantar nessa cidade. Grandes mulheres de Deus vão se levantar. Nós vamos ter para dar, e não vamos pedir de ninguém emprestado. Essa cidade vai ser provedora, e não vai ser requisitadora daquilo que Deus está fazendo nas nações. Se os americanos quiserem vir aqui, eles vão ter que pagar a passagem deles, porque nós não vamos pagar americanos. Os brasileiros vão pregar, irmãos. Os brasileiros estão indo para as nações, eles estão traduzindo agora nossas músicas, eles estão traduzindo a gente para pregar. Um comedor de arroz e feijão igual eu vai numa igreja americana e os gringos traduzem. Ela não traduz porque não precisou, mas os gringos recebem. Da onde você veio? Eu sou brasileiro. Aonde você mora? Eu moro lá na NSA da Conceição. Minha rua é de barro assim. O que você está fazendo aqui? Eu sou um portador de uma boa nova. As nações vão nos conhecer, irmãos, quando a gente não se render para aquilo que o sistema quer impor sobre nós. Para, pelo amor de Deus, de achar que todo mundo é igual, de que todo mundo vai falhar com você como o outro falhou, como a outra falhou. Não é assim. Tem antipas no meio da igreja. E por fim ele diz: ao vencedor eu vou dar de comer do maná escondido. Cara, o maná escondido não é o maná do deserto. O maná do deserto já expirou. Para e pensa nisso. Sabe o que Cristo está querendo dizer aqui, ó? Vocês que não se dobraram a Zeus, a Roma, vocês que não se dobraram a esses deuses, ao trono de Satanás, ao sistema humano, eu mesmo vou alimentar vocês. Porque vocês não foram buscar comida em um lugar deturpado, vocês esperaram que a casa do pão pudesse prover pão para aqueles que têm fome. Sabe que existiu em Êxodo 16, 33, 34, já estou encerrando. Lá diz que Moisés ordenou que um maná fosse colocado em um vaso de ouro e separado. Sabe para que era esse vaso de ouro? Para que quando as próximas gerações encontrassem aqueles que peregrinam sobre a terra,
eles olhassem para o vaso. É isso que Deus proveu no deserto. E eles testificassem e se conectassem com aquela provisão. E continuassem confiando como aqueles irmãos confiaram no deserto. Mas para aqueles que permanecessem em vida, quando eles olhassem aquele maná, eles não iriam só se testificar, mas eles iriam ver, cara, eu me alimentei disso. Isso susteve a minha carne, o meu corpo, quando eu passava pelo deserto. Deixa eu falar para vocês. Sabe o que Cristo vai fazer ao vencedor? Aos vencedores? Ele vai olhar para as nossas cicatrizes. E Ele vai dizer, eu tenho um maná escondido. Eu não deixei que fosse em vão os dias que você sofreu por mim. Eu mesmo vou te alimentar. Lembra daquilo que você viveu? E que você viveu por mim, agora eu quero te dar um banquete. Porque aos vencedores, Ele vai dar de um maná que está escondido, que foi ocultado. E sabe qual é o maná que está escondido, queridos? Paulo revela isso em Colossenses capítulo 2. Ele diz, o mistério que outrora estava oculto, vai ser revelado. Cristo em nós é a esperança da glória. Esse maná é o próprio Cristo. Nós vamos nos alimentar dele, porque ele mesmo disse à multidão, vocês comeram o maná que caiu lá, e isso perece, mas o que eu vou dar para você, vai gerar em vocês vida. Tem um maná escondido, para aqueles que permanecem, para aqueles que decidiram orar um pouco mais, chorar um pouquinho mais, para aqueles que decidiram suportar um pouco mais, para aqueles que decidiram prosseguir um pouco mais. Tem um maná escondido. Tem um maná escondido. Ei, as nossas cicatrizes só vão revelar que nós vencemos.